FGV-U, Canal Universitário de Fortaleza. A FGF-TV, Canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET, cumprindo a sua missão de discutir, de informar, fazer uma programação voltada para a cidadania com especialidade para os problemas do nosso Estado, disponibiliza, a partir de hoje, mais um conteúdo, dessa vez especificamente sobre economia. Estamos lançando o programa Panorama Econômico, que tem o apoio cultural do Corecon e que, nesse instante, se disponibiliza a discutir sobre a economia regional, economia nacional e global, a partir, inclusive, da importância que tem o economista inserido hoje na economia globalizada. Lembramos que, nessa semana, se comemora a Semana do Economista, com eventos por todo o país, inclusive com a presença não só de autoridades nacionais, mas também internacionais, a partir do próprio estado do Ceará. Esperamos que você, assinante, com mais esse conteúdo que lhe disponibilizamos a partir de agora, possa efetivamente se inteirar um pouco melhor da nossa economia no estado, no município e no Brasil. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Panorama Econômico, pela FGF-TV, Canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, esse programa é mais um conteúdo que a FGF-TV, Canal Universitário de Fortaleza, disponibiliza para o assinante, especificamente na área de economia, com o objetivo de discutirmos os vários problemas econômicos dentro do panorama econômico mundial, não esquecendo, obviamente, os interesses da economia regional. E, como estamos na Semana do Economista, estreamos o programa de hoje com as participações do presidente do Corecon, o Dr. Vicente Ferrer, e também da presidente do Copecon, que é a Cooperativa de Consultores em Economia, a doutora Isabel Colares. E eu quero, deixando de lado um pouco as questões da economia em si, no nosso estado e no país, não obstante estarmos vivenciando um momento de grande volatilidade hoje das economias, para usar uma expressão que está bem na moda, eu quero me ater à Semana do Economista. A profissão de economista está completando 60 anos de sua regulamentação em todo o Brasil. E é inegável a importância que esses profissionais assumem hoje no momento de economia globalizada. Qual é a programação, doutor Vicente, você como presidente do Corecon, nessa Semana do Economista para o Ceará? Nesse ano é um ano especial, né? E, além disso, o dia 13 de agosto, que passou agora, recentemente, nós tivemos o Dia do Economista, né? Então, foi uma situação especial e essas comemorações elas se iniciaram no começo do ano com o lançamento do selo comemorativo pelos Correios e Telégrafos, né, de 60 anos da profissão do economista. Nessa semana, nós lançamos aí um caderno que fez parte do jornal O Povo no domingo,
em que nós mostramos toda a regulamentação da profissão do economista, inclusive sobre as universidades, sobre os profissionais, realmente um material muito interessante. Também estamos inaugurando hoje um programa aqui com você, Panorama Econômico, né, muito importante para a nossa categoria. Estaremos homenageando 4 profissionais aqui na Assembleia Legislativa e também estaremos fazendo um ciclo de palestras, iniciantes lá na URCA, lá no Cariri, em que o professor Henrique Marinho fará uma palestra sobre a economia internacional, exatamente sobre esse momento que nós estamos vivendo, e na oportunidade ele lançará o livro sobre comércio internacional e política comercial para toda aquela área do Cariri, né? Teremos uma palestra também aqui na Universidade de Fortaleza com a coordenação do professor Francisco Alberto, em que o próprio Henrique Marinho também tratará desse assunto com outros profissionais, né? Junto a isso, nós teremos também a posse dos novos economistas, né, que tomarão posse agora, um concurso que nós fizemos lá no Conselho Regional de Economia, em que vem exatamente para poder atender essa necessidade, esse crescimento do Conselho diante dessa nova conjuntura que está aí sendo colocada. Doutora Isabel, o CORECON, quer dizer, o Conselho Regional de Economia, trata da regulamentação da profissão, do exercício legal da profissão, do incentivo, da discussão, fiscaliza essa profissão. E a COPECON, a cooperativa, que engloba profissionais não só da área de economia, exatamente, mas profissionais de múltiplas áreas, mas que trabalham no setor de consultoria econômica. Qual é hoje, quer dizer, o papel que o COPECON desenvolve juntamente com o CORECON? Em parceria que, normalmente, a COPECON, ela trabalha em harmonia com o CORECON, Conselho Regional de Economia, e com o Sindicato dos Economistas. E o que é que nós pensamos? A profissão de economia, ela passou algum tempo quase que adormecida. Eu comparo muito assim a engenharia, que a engenharia, há algum tempo atrás, ela estava mais ou menos esquecida, não tinha emprego. E a economia, em função de vários planos que aconteceram, ficou uma profissão, eu não digo esquecida. Todo mundo fala em economia, mas na hora de escolher o que fazer, a economia estava mais ou menos escamoteada. E o que é que acontece? A Cooperativa dos Consultores de Trabalho em Economia, ela existe desde 2002, quer dizer, ela já tem quase 10 anos. Qual é a preocupação maior, eu não digo nem preocupação, o objetivo maior da cooperativa? Ela fornecer embasamentos a profissionais de economia ou qualquer profissional que tenha uma graduação diferente de economia, mas que tenha algum pós, algum mestrado na área de economia. E você vê bem, tudo permeia a economia no nosso país. E aí a cooperativa, ela dá suporte, nós trabalhamos com consultoria na área financeira, em educação financeira. Ultimamente, a gente tem primado muito para a capacitação tanto do economista como de qualquer outro profissional que atue nessa área econômica. Fizemos uma parceria com o Banco do Nordeste para capacitar pessoas para projetos, para elaboração de projetos de financiamento na área econômico-financeira. E realmente foi um sucesso. E o que é que a gente prima, essencialmente? Não em quantidade, em qualidade. Já montamos 3 cursos de análise de projetos. E o que é que a gente ensina? Pegamos os melhores professores na parte assim, eu digo assim, a economia, ela tem que somar com outras profissões. Que eu digo assim, a gente sempre tem que somar, a gente nunca tem que dividir, né? De administração, de contabilidade. E pegamos alguns técnicos excelentes do Banco do Nordeste para municiar a parte prática. Então, quem terminou um curso de projetos pela cooperativa, ele vai para o mercado e consegue fazer bons projetos, que o Banco do Nordeste, como o maior agente de desenvolvimento regional, tem recursos. E o que é que acontece? Falta economista para fazer a parte econômica. E só lembrando, fazendo uma parte, o Conselho Regional de Economia, ele fez um feito muito grande para a profissão do economista. Não desmerecendo todas as profissões são importantes. A anotação de responsabilidade técnica, a RT. Então, hoje, você apresentar um projeto ou para o Banco do Nordeste ou para o BNDES, vai ter que ter a RT do economista, aquela parte de mercado, aquela parte de fontes e usos relacionados à economia.
Então, a cooperativa, atualmente nós somos 25 cooperados, que a gente se preocupa muito com a qualidade do profissional. E quando a gente precisa de um profissional que agregue, porque um projeto, você sabe, é um mix de várias informações. A gente sempre busca os melhores profissionais para agregar, trabalhamos em equipe. Sempre eu acho que o somatório sempre dá um bom produto, né? Dividir nunca se constrói nada. E o Célio Fernandes, o próprio Dr. Ferré faz parte da cooperativa, o Assunção, você deve conhecer, um colega nosso, economista, também faz parte da cooperativa. Temos mulheres também na cooperativa. Né? A gente tem um projeto para educação financeira também na cooperativa, isso até com a doutora Silvana Parente, que vai nos dar uma força em parceria com o Conselho Regional de Economia. Ô Vicente, a gente, por exemplo, se você pegar a profissão do advogado, há hoje uma luta muito grande da OAB em relação, por exemplo, à questão da formação dos advogados. Porque com a privatização da educação, se disponibilizou um número imenso de faculdades, várias. Na economia não é diferente, tem também vários cursos. E isso, no entender da OAB, não é opinião minha, da OAB, isso fez com que a qualidade dos profissionais tivesse sofrido aí um tanto quanto até o ponto de prejudicar. Tanto é que o exame de ordem reprova uma quantidade imensa de pessoas todos os anos. 92% esse ano. Né? Na economia, qual é a posição do Corecon em relação à formação desse profissional, do economista hoje? Há também esta perda na qualidade da formação? Não diria essa perda, mas o que acontece? A universidade, ela cuida da formação do economista, né? E o conselho, ele cuida da profissão, né? Então, é diferente. Aqui no Ceará, nós temos só 4 universidades. 2 aqui em Fortaleza, a Universidade Federal, outra na Universidade de Fortaleza. Lá, uma em Sobral, um campus lá da Universidade Federal em Sobral, e outra lá na URCA, lá no Cariri. Então, nós só temos 4 universidades, esse controle ele é muito, essas faculdades oferecem as condições para que o profissional saia muito bem preparado para o exercício da sua profissão. Então, nós não chegamos, não houve ainda essa massificação dos profissionais. A OAB realmente tem feito com muito profissionalismo, né? Cuidar da qualidade desse profissional através do seu exame. Agora, o Conselho Regional de Contabilidade também já está fazendo esse exame. Inclusive, o presidente estava me contando que de 100% de todos os profissionais, apenas 30% conseguiram passar nesse exame, né? Mas no de economia, não. Nós não temos essa preocupação, porque realmente a quantidade de faculdades é pequena, né? O nível é um nível muito bom, né? Então não chegou aqui ainda essa preocupação. Até porque é muito mais difícil você colocar uma faculdade de economia, porque as cadeiras que envolvem o curso... A grade curricular é um pouco mais complicada. Muito mais técnica. Mais técnica, isso. E uma coisa que a gente observa é uma seleção natural, o próprio mercado faz isso. O próprio mercado, porque o economista, não existe a decoreba. Ele realmente, como é que eu vejo o economista? Ele tem que ter uma visão holística das coisas, né? Ele vislumbra cenários para embasar decisões, tanto na área governamental como na área privada. Então, quando ele atua muito no planejamento, então, existe uma própria seleção natural, tanto na área governamental como na área privada. Existe um mercado muito grande para o economista na área de projetos, de financiamento, né? Você sabe que hoje o Brasil é a bola da vez, e se diz que no ano 2015, 2016, nós teremos a 5ª potência. E o que é que acontece? Se um economista ele apresenta um projeto, que ele se identifica, quando ele apresenta um projeto numa instituição financeira, ele tem que mostrar a inscrição dele no Conselho Regional de Economia e uma declaração do Conselho dizendo que ele está apto àquela profissão. Exatamente. E ele fica cadastrado, tanto em BNDES como em Banco do Nordeste. Se ele apresenta um trabalho não de qualidade, o próprio mercado já exclui. Ele já fica, e agora com a RT, Isabel, já vai ser uma... É que exatamente isso aí, isso é um campo do profissional de economia, mas é exatamente isso. A quantidade de profissionais que são colocados no mercado hoje já estão diminuta aqui para o Ceará como um todo, e é uma coisa interessante, né? Enquanto existe crise nas duas profissões, o economista está sendo absorvido por esse mercado, tanto no setor
público como no setor privado, aí nos bancos, como a Isabel está dizendo, na área de projetos, a academia também está precisando desse O profissional. Brasil está importando engenheiros da França, da Espanha, dos Estados Unidos. Já está na iminência de importar também economista ou não? Não. Os economistas que existem no país são suficientes para atender eu acho a demanda, que- apesar desse crescimento da economia? Não diria importar, mas nós vamos ter que abrir novas faculdades, porque hoje a questão do planejamento é muito importante. No Ceará, por exemplo, tem 184 municípios, né? Vai ser obrigado que se trabalhe o planejamento, né? A parte dos projetos. Os municípios hoje estão deixando de receber recursos porque não tem pessoas qualificadas para fazer os projetos junto ao governo federal e ao governo estadual. Ok, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos com o segundo e último bloco, aí a gente vai discutir um pouco sobre a economia a partir do estado do Ceará, essa crise, quer dizer, que vem externa para o Brasil e quais são as perspectivas que temos hoje no Brasil diante dessa eminente crise econômica global. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Panorama Econômico, estreando hoje pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, sendo mais um dos conteúdos da nossa grade de programação, cujo objetivo, como uma emissora pública, um canal universitário, é discutir com a sociedade os seus valores, a sua cultura, enfim. E aqui, especificamente, no programa Panorama Econômico, cujo apoio cultural é do Conselho Regional de Economia, discutir a nossa economia. Pobreza, desigualdade, desenvolvimento econômico. E é este o tema que eu quero colocar agora, tanto para o Dr. Vicente Ferrer, presidente do Corecon, como para a doutora Isabel Colares, presidente da Coopecon, que é o nosso modelo de desenvolvimento econômico hoje, a partir das perspectivas que vislumbramos externas. O Brasil vai muito bem, e não sou eu quem está dizendo isso. São as agências, todas multilaterais, as agências de avaliação econômica, o FMI. O Brasil tem uma perspectiva de crescer esse ano, com toda a crise, entre 4,5% e 5%, os mais otimistas acham isso, enquanto que está previsto para o FMI uma diminuição no crescimento da economia mundial, que este ano não passará de 3,5%. Portanto, significativo. Você tem aí toda uma crise estabelecida a partir dos Estados Unidos, que ainda continua sendo a maior economia do mundo. Nessa perspectiva, qual é o papel do economista na avaliação desses cenários, na compreensão deles, para direcionar modelos de desenvolvimento que sejam adequados às nossas realidades? Vicente Ferrer, doutora Isabel. A situação do Brasil hoje ela é um pouco confortável em relação aos outros países do mundo, né? Às vezes você tem um profissional que nem da área de economia que está ali respondendo pelo, por exemplo, Ministério da Fazenda. Por detrás daquele profissional você tem 50, 60 economistas analisando, fazendo os modelos, né? Analisando a conjuntura internacional, para a partir daí o governo possa passar para a população essa tranquilidade e tomar as medidas realmente que sejam sólidas e que façam e que fizeram com que o Brasil chegasse a essa posição hoje. Hoje nós estamos aí com o mercado financeiro totalmente equilibrado, enxuto,
funcionando muito bem, o Banco Central com suas medidas de controle também muito positivas. Nós temos hoje reserva de 350 bilhões de dólares, né? Nós temos aí a balança comercial desse mês, o pessoal preocupado com o dólar, que eu acho que não tem que ter essa preocupação. Nós estamos nos níveis de antes de 2008, da crise, e o Brasil está cada vez aumentando mais, né, as suas exportações em relação às suas importações. Então isso é muito positivo, né? Agora dizer que o cenário... Na semana que passou, a gente teve mais um superávit, né? Mais um superávit. Então isso aí vem contrariando aqueles economistas que têm uma visão mais negativista em relação ao Brasil. Obviamente que a crise internacional ela vai impactar no Brasil, porque quando você vai ter uma redução de consumos, principalmente das commodities, né, que tem sido positivo para o Brasil, isso deve ter algum tipo de problema, mas que não seja administrável, né? Mas as pessoas aprenderam a comer o alimento produzido aqui no Brasil, as indústrias de fora estão utilizando as commodities brasileiras, né? Produção de automóveis e outros gêneros aí. Então, isso não vai deixar de acontecer. As pessoas não vão deixar de se alimentar, né? E eu queria fazer aqui uma colocaçãozinha, porque agora, em setembro, nós estamos tendo aí o Congresso Brasileiro de Economia, né? E que nós vamos ter muitos economistas exatamente discutindo esses assuntos, né? Que vão dar uma resposta para a sociedade, um posicionamento dos economistas com relação à economia nacional e a sua relação com a economia internacional. Contraditoriamente, doutora Isabel, o Brasil é muito bom na sua pauta de exportação, nas suas commodities, e o Vicente Ferrer colocou isso, eu vou pegar a partir do raciocínio dele, exatamente naquilo em que ele não agrega nenhum valor, né? Ele exporta in natura. E essa é a crítica que se faz ao Brasil, inclusive uma crítica interna. Tá? Imagine se nós organizarmos a nossa economia a partir das pesquisas, do desenvolvimento científico e tecnológico, para que nós passemos a agregar mais valor aos nossos produtos. Quer dizer, certamente teríamos uma economia ainda muito mais potencializada do que a que temos. Qual é a sua percepção para essa crítica que se faz ao Brasil por essa razão? Entretanto, mesmo assim, a gente continua crescendo. Olha, eu vejo, por exemplo, essa questão das commodities, né? E nós exportamos muito soja, né? Até petróleo. Como se diz, o Brasil é um celeiro. Agora, o que é que acontece? A nossa indústria, ela está crescendo muito. A nossa tecnologia, eu faço projetos de incentivos fiscais para a Sudene e visito muitos parques industriais. Eu tive há pouco tempo agora em Pernambuco, numa indústria de colchão, e uma máquina altamente sofisticada, ela prima pela qualidade, ela agrega valor a esse tipo de indústria de colchão. Eu perguntei onde é que é fabricado essa máquina. Ele me disse em Santa Catarina. Então, o que é que a gente observa? Você tocou num ponto que é crucial, é a pesquisa e o desenvolvimento. E realmente a nossa presidente da República, que por sinal é economista, ela está canalizando muitos recursos através de FINEP, incentivando a universidade, porque a gente não cresce, a gente não se desenvolve se a gente não pesquisar, promover P&D, pesquisa e desenvolvimento. Eu vejo a formação, que a educação ela tem que começar na base. Na ocasião que o Ferrer estava falando, e você tocou no assunto e nós falamos na seleção natural, que quando se chega a uma graduação, se você não tem uma base sólida, tem dificuldade. Tanto é que o professor Chico Marcelo, ele conversando comigo, disse, Isabel, eu tive que baixar um pouco o nível, porque as pessoas não acompanhavam, porque não tem base. E isso está se investindo muito na base, cursos profissionalizantes, na pesquisa. E isso, com certeza, a nossa indústria, você vê o PIB do Ceará, ele não chega a 3% em relação ao país. E se você vê no interior, o tanto de indústria que está acontecendo, e a micro e a pequena indústria, ela está somando. Quando você pega esse somatório, com certeza eu vejo uma perspectiva muito boa para o nosso país e nós exportarmos. Se a gente for comparar a China é quem exporta, que é uma verdadeira escravidão na China, né? Cada casa se produz. E nós não, aqui nós primamos, tem a tal da carteira assinada, se vê a questão do funcionário, do humano. O Brasil ele se preocupa muito, ele tem um lado latino muito forte nisso, né? Então eu acredito. Eu acho o seguinte, que inclusive a questão de agregar valor a esses bens está tendo uma mudança muito grande, né? O Brasil hoje está exportando tecnologia na questão da reciclagem
reciclagem de produtos industriais, aí, do aço, do alumínio. E até na informática, o próprio Hoje Brasil no Brasil está se aí, nós estamos desenvolvendo. recebendo uma equipe, né, uma equipe lá do governo americano para ver a questão do nosso etanol. Né? O Brasil daqui a poucos anos, aqui até 2014, nós teremos produzindo 60%, né, 6 milhões de barris por dia aqui no Brasil. Então, isso tudo vai realmente melhorar para se investir mais em tecnologia. Né? Mas a mudança está acontecendo. Né? Os nossos bens eles nós já estamos exportando tecnologia também, em diversos setores, mas o que acontece? Esse valor ainda não está chegando à ponta, né? Porque o governo precisa tomar algumas medidas. Nós pagamos muito caro pelos bens aqui internos, né? O governo precisa fazer o papel dele. O que é? Fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E também com que a carga tributária que incide sobre os produtos brasileiros se reduza. Veja bem, a questão dos encargos sociais, o que se paga hoje no produto brasileiro inviabiliza o nosso produto no mercado externo e no mercado interno. O custo do país é muito alto, caro, né? Muito caro, não é porque os outros países vendam barato, é porque realmente o que se produz aqui é muito caro. Então, o governo precisa fazer com que os recursos sejam melhor aproveitados. Eu só queria falar nessa questão da tecnologia, você vê, o nosso sistema eleitoral, ele dá show no mundo inteiro, né? E tecnologia nossa. Né? Nós somos criativos. Eu acho que o que acontece com o brasileiro, ele está deixando muito complexo, eu gosto muito de falar nisso, complexo de vira-lata. Porque eu digo assim, quando você querendo, quando você acredita em você, ninguém segura. E esse sentimento o brasileiro está tendo. Nós somos um povo criativo, nós somos inteligentes. E o que é que nos faltávamos? O que faltava para nós era planejamento e disciplina. E isso, com essa globalização, na marra, nós tivemos que aprender. Então, essa questão da industrialização, olha, você chega no interior, é outro perfil. Né? Você que viaja, Ferré que viaja, você nota isso. Então, é como eu digo assim, ninguém segura nosso país mais, sabe? O nosso povo, ele está aprendendo e ele está tendo oportunidade. Você vê, 50% hoje da população é classe C, então essa classe está consumindo. O economista, nós temos que entrar muito nessa área, na questão da educação financeira, porque está se consumindo, não estão atentando para juros, cartão de crédito, né? Todo mundo hoje tem um cartãozinho de crédito, né? Então... Fica claro, quando você faz qualquer análise mais crítica do panorama que você vivencia no Brasil, fica muito claro que o problema do Brasil não é do seu povo, não é da sua população. As condicionantes ainda de baixo desenvolvimento, de baixa qualidade de vida, essas condicionantes não são de ordem da criatividade, da capacidade do povo, e sim de ordem política. Isso para perguntar a vocês, o que é ruim? É o modelo que nós temos ou é a nossa elite política e econômica? Porque esse discurso também do empresariado, ele volta e meia, muito criticado, porque como o sistema, quer dizer, a cultura patrimonialista sempre fez com que você se locupletasse da viúva, com que você tirasse sempre benefícios, quer dizer, do Estado brasileiro, isso fez a boca torta, que é o uso do cachimbo. E na economia global, o Estado não pode mais fazer o que ele fez antes, com uma economia completamente subsidiada, como sempre foi, de desoneração completa, como gostaríamos que fosse. Onde está o problema? No modelo ou nessa elite? Eu acho que a questão é a elite também, né? Que ela precisa tomar consciência de que nós vivemos numa sociedade pobre, né? O estado do Ceará, por exemplo, com 8 milhões de habitantes, 184 municípios, 4 milhões vivem em função do Bolsa Família. Né? Isso aí realmente, para a época de hoje, para a riqueza que o Brasil hoje desponta, isso é uma vergonha. Né? Existe outro estudo aí que nós temos quase 900 mil pobres ainda no Ceará em estado de miséria. Então, enquanto houver fome, enquanto houver essa miséria, a gente não pode ter orgulho de ser brasileiro, né? De ser cearense. Então, eu acho que a questão da legislação, né? A lei tem que ser cumprida, nós temos que acabar com a corrupção. Né? E temos que destinar os recursos do Estado para que sejam melhor aproveitados, com educação, com saúde, né? Com segurança. Nós estamos vendo que a criminalidade aqui no Ceará é terrível, né? No interior do Estado. O jovem não tem perspectiva de estudar, de se especializar, de emprego. Então, realmente, é como você diz, temos que acabar com essa corrupção desenfreada. Só uma retificação.
somos 8 milhões e meio de habitantes e Isso. temos ainda 1,5 milhão vivendo na pobreza extrema. Já está em Ou pobreza. seja, com renda per capita de até R$ 70 apenas. Inadmissível. O que nos humilha, nos agride a todos em maior ou menor grau, conforme a sua inserção social. Bom, infelizmente o tempo já se esgotou. Eu quero agradecer a Isabel Colares, presidente do Copecon, da Copecon, da cooperativa, ao Dr. Vicente Ferrer, presidente do Conselho Regional de Economia. Este foi o primeiro de uma série de programas que semanalmente passaremos a exibir aqui, discutindo com as várias personalidades, não necessariamente apenas economistas, mas prioritariamente discutindo a economia do Estado, do país e, claro, com um olhar também no cenário internacional. A todos, muito obrigado e até o próximo programa.